Olá, tudo bem com vocês? Bom, aqui para mais um Fisiotalk. Galera, hoje nós vamos, a pedido de alguns colegas, hoje eu vou falar para vocês a respeito da dor na coluna dorsal na adolescência. Nossa, muito comum, né? Muito comum mesmo. Hoje em dia, os adolescentes, a gente costuma dizer assim: nossa, na minha época eu não tinha tanta dor como está tendo hoje. Claro, a época era outra, tá? Mas, enfim, realmente está sendo preocupante, né? Está dando para chamar a atenção aí dos profissionais da área da saúde, tá? A dor na coluna do adolescente. Ficam muito de pé, ficam muito sentados, ficam muito deitados, não sei. Porém, realmente, esse fator vem preocupando cada vez mais os pais. Eu, como fisioterapeuta, procuro aqui da minha forma, da minha maneira, diante dos meus estudos, tentar ajudar cada vez mais, né? E alguns colegas me perguntaram, vêm me questionando, Ilma, o que você tem feito para ajudar aí essas crianças, esses adolescentes, né, diante dessa circunstância, de toda essa situação que nós estamos passando. Cada vez mais os adolescentes estão aí procurando o colega fisioterapeuta para solucionar, para resolver, para aliviar a dor dele. Bom, então vamos lá. O que que eu tenho estudado, o que que eu tenho encontrado? Gente, primeira coisa, tentar diagnosticar aí, né, de forma mais rápida, de forma mais precisa, o que que está acontecendo. Nós sabemos que o nosso dorso é formado aí por 12 vértebras, né, a nossa coluna dorsal, coluna torácica, por 12 vértebras e por 12 pares de costelas. E ainda aloja o órgãos, né, fundamental aí para a nossa vida. Todos os órgãos são fundamentais. Porém, temos aí nessa região os pulmões e o nosso coração, tá bom? Localizado aí entre o pescoço e a região glútea, são duas regiões também passam estruturas, né, super importantes para o nosso bem-estar. Nessa região, nós temos aí a nossa coluna vertebral, né, a nossa medula, e músculos, grupos musculares do dorso com origem, inserção intrínsecas e extrínsecas, e formado também, né, por tipos diferentes de fibras musculares. Nós temos as fibras, tanto a tônica quanto as fásicas. Qual a etiologia de tudo isso? Muito comum, cada vez mais comum. Em tempos de pandemia não podia ser diferente, tá bom? Normalmente, nem sempre é sintoma de uma doença, claro, existem casos e casos, mas normalmente é realmente alterações musculares, né? São devidos aí ao desgaste excessivo, ao uso excessivo, como a prática de exercícios às vezes feitos de forma errônea, né? Ou a falta deles, tá? Às vezes pegam pesos em demasia, tá? Então, tudo isso pode ser ocasionado. Tá? Permanece muito tempo sentado, né? Muito tempo mesmo. Esquecem que tem que levantar a cada hora, dar uma alongada, dar uma esticada, vamos falar isso lá em tratamentos, tá bom? Dormir em posição desconfortável, cada vez mais assistindo televisão ali na sala e deita no sofá e a cabeça fica forma errada. Ih, mas ele dorme muito errado. Bom, às vezes a mãe já chega até com uma etiologia provável para a gente. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui são para as mochilas. Né? Não é o caso agora, porque ainda, mas graças a Deus as aulas estão voltando. Gente, a mochila, ela não pode ultrapassar 10% do peso da criança, tá bom? Você, meu colega de trabalho, deve informar isso daí ao papai do seu paciente. Não pode ultrapassar de 10%, certo? Outra coisa, a visão ruim. O adolescente que tem dificuldade para enxergar, ele leva a cabeça à frente, né, para tentar enxergar,
o mais claro possível, o melhor possível, e acaba deslocando, né, o eixo gravitacional, deslocando essa cabecinha anterior e sobrecarregando aí a nossa coluna dorsal, tá bom? Orientar sempre que é necessário, né? Fazer aí a prática da atividade física, porém de forma correta. A prática de atividade física feita de forma errada pode ser um dos fatores aí que vem desencadeando aí essa dor na região dorsal. Qual a fisiopatologia? Depende do que foi encontrado, tá? Normalmente, pede-se um exame de imagem para ver aí se existe aí uma escoliose obscura, tá? Para ver se existe alguma alteração mais significante, né? O diagnóstico postural clínico normalmente é o mais aplausível. Normalmente você examina lá, coloca o seu paciente lá em postura de análise e você vai ver que existe alguma alteração, existe alguma assimetria. Veja bem, não, ele não tem nada torto, não tem nada assimétrico. Primeira coisa, será? Segunda coisa, o fato de não ter nada assimétrico não significa que ele não esteja sobrecarregando um peso de um lado mais do que do outro. Então, fiquem de olho. Gente, uma análise postural clínica, eu costumo dizer que é um olho no peixe e o outro no gato, tá bom? Eu chamo atenção aqui para a análise das linhas gravitacionais. Olha, é fundamental. Então, vamos lá. Nós temos as linhas gravitacionais, duas linhas que partem póstero-anterior e duas linhas que partem antero-posterior. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu mouse e fazer um trajeto aqui para vocês. Bom, ambas partem, olhando aqui na vista lateral, ambas partem do terço anterior do forame magno, nessa região aqui, tá bom? Passam através das apófises transversas de C3, nessa região, como se elas viessem descendo aqui, C3, C4, C5 e C6, certo? Passam à frente de L4, de D4, desculpa, nessa região, tá? E atravessam o corpo de L1, L5, L4, L3, L2, L1, tá? Atravessam o corpo de L1, L2, mais significantemente aqui no L3, ok? E se cruzam, aqui nessa região nós temos as coxas femorais, elas se cruzam à frente, tá? Das coxas femorais. Bom, nós sabemos que entre D2 e D10 nós temos uma força que tensiona esse corpo para frente, tá? Para quê? Para intensificar justificar aí a nossa pressão torácica, ok? E nós sabemos que entre a região L1 e L4, nós também temos uma linha de força de tração, uma força de tração que também, certo? Responsável e necessária para a manutenção da nossa pressão abdominal, gente. Tudo bem até aqui? Partindo agora da análise das linhas gravitacionais, nós temos também mais duas linhas que partem do terço anterior do forame magno, certo? Agora são as linhas AP, como se fosse mais ou menos nessa região, tá bom? À frente de D4, a mesma coisa, a nível de D4, tá? E cruzam as linhas anteroposteriores nessa região. As linhas que nós acabamos de falar, as pósteros anteriores, as linhas anteros posteriores, e agora elas se cruzam nessa região aqui.
a nível de D4, tá? Atravessa os corpos de D11 e D12, ok? Elas passam pelos corpos de D11 e D12, certo? E termina na ponta do cóccix, bem aqui, certo? Ok, Ilma, qual a correlação disso tudo? Então vamos lá. Como elas passam pelo Atlas, tá? Que no caso, as outras linhas, essas linhas agora, elas passam pelo Atlas, né? Que as outras linhas evitavam, né? Enquanto que C3 depende delas, isso vai levar a considerar que C2, então, é o cruzamento entre a parte alta e a parte baixa da coluna cervical. Então, se as linhas postero-anteriores mudam, C2 muda com C3, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Que C2, como uma vértebra de cruzamento, ela está na região do cruzamento, né? Fogo cruzado aí, como uma vértebra cruzamento entre as duas colunas cervical alta, né? E cervical baixa. Se as linhas PA mudam, C2 muda em relação a C3. Nossa, gente, meu mouse aqui não tá lá essas Coca-Cola, não. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Se as linhas PA mudam, C2 muda com C3. Se as linhas anteroposteriores mudam, né? AP agora, nós estamos falando das linhas AP, C2 muda com C1 e o occipital. Então, para que C2 esteja em posição correta, é necessário que as 4 linhas que descem, de que nós estamos falando aí, estejam em posição fisiológica. Isto é, que o equilíbrio seja perfeito. As linhas AP são a representação das forças musculares, certo? Que vão intervir na região do tronco, né? Então, elas fazem a ligação occipital sacro, que descrevemos com as cadeias dos membros das membranas recíprocas, tá bom? Por outro lado, o D12 ocupa um lugar especial. É a junção dorso-lombar, ok? Suas articulações, elas são dorsais em cima e lombar embaixo. Então, é muito importante. É uma vértebra de transição. Vimos que todas as rotações do tronco ocorrem entre D7 e D11, tá bom? E a rotação lombar, ela é praticamente negligenciável, digamos assim. É a palavra que eu gosto de usar nesses casos. Já nas rotações ativas, D12, ela faz em rotação global. Deixa eu pegar um outro mouse aqui. Apontação de laser. As rotações ativas, D12, ela faz em rotação global, tá? Porém, inseparável do giro da cintura pélvica, ok? Nas rotações horizontais do quadril, que fazem parte da parte de baixo, a coluna lombar leva D12 agora em uma falsa rotação do tronco, tá? Uma falsa rotação de todo o bloco lombopélvico. Mas a coluna dorsal, ela permanece independente, gente, viu? Livre para girar no sentido oposto, conservando o tronco ereto e o olhar no horizonte. Bom, então aí eu volto a chamar atenção para a questão visual. É necessário que esse adolescente esteja o quê? Enxergando bem. Então, a consulta ao oftalmologista tem que estar em dias. Gente, eu chamo atenção para isso. É fundamental. A avaliação do ortodontista é fundamental, tá bom? Porém, também a avaliação com o osteopata. Por quê? Porque alterações na face, nos ossos da face, nos ossos do crânio, podem levar, sim, a todas essas disfunções aí que nós estamos falando. Então, a dor nas costas do adolescente pode ser resultante, sim,
dos captores. No caso, nós temos o captor da oclusal, do sistema manducatório, visual, a pisada desse adolescente, dessa criança, tem que ser analisada. E quais são os sintomas? Dor localizada, nós estamos falando de dor dorsal, de dor nas costas, e dor ao movimento. Ele pode ter, sim, dores, vai movimentar, dói, por uma tensão muscular, por um desajuste articular, né? Acorda com dor, dorme com dor, então isso daí é realmente, não dá para fechar os olhos, tá bom? Então, o que eu devo observar? Junto com cada segmento, eu tenho que olhar os detalhes aí no exame geral. Não posso fechar os meus olhos e abrir só na coluna dorsal, ok? A cintura pélvica é fundamental, tá? Ela é o ponto de encontro de uma força ascendente e de outra força descendente. Então, nós temos que observar as rotações, as assimetrias, mesmo que a dor não seja na coluna lombar. Ela tem que ser observada, tem que ser corrigida, tem que ser ajustada em toda a análise, tá bom? Como que eu faço meu exame clínico? Coloco meu paciente de pé, eu faço testes para saber se tem uma perna curta ou não. Caso seja verdadeira, eu uso um calço. Observo se existe assimetrias de membro inferior, de membro superior, de cabeça, tá? De face e anoto tudo. Gosto muito do teste de Romberg, desculpa, não é Romberg, é Romberg. E fecho o meu diagnóstico fazendo os testes do recalibração postural clínica, que são os testes que eu agrupei e fiz aí um ajuste, porque eles me respondem tudo prontamente, tá bom? Observo se existe encurtamento de membros inferiores, observo os pés, a pisada, pego lá o sapato do meu adolescente e vejo se existe assimetrias, um lado mais gasto do que o outro, ok? Observe se existe algum desequilíbrio em ântero posterior ou lateral, tá? E se tiver algum exame de imagem, é claro que nós temos que analisar também. Tá bom, gente? O que eu faço para ajudar esse adolescente? Libero as estruturas comprometidas, que eu encontro após os testes de RPC, certo? Que inclusive está incluso os testes da oclusão, observo a mordida. Libero os músculos paravertebrais, tem que meter a mão na massa, não tem jeito, certo? Faço lá a minha mobilidade da coluna vertebral, só osteopata, isso não como se diz o outro, uma técnica, liberação articular, você tem que fazer, a maioria dos casos, você tem que fazer, você tem que liberar ali tanto a estrutura, né, a estrutura articular que está envolvida, formada por ossos, ligamentos, né, toda a face, tecido conjuntivo, então tem que ser liberado, né, libero toda a cadeia conjuntiva, tá, que estou falando aqui, tem que liberar, tecido conjuntivo tem que ser liberado, tudo, tudo. Não adianta ir lá só liberar, botar a mão na coluna dorsal, não. Tem que liberar toda a cadeia conjuntiva. Vocês sabem como o tecido conjuntivo está em tudo, então pronto. Essa criança tem que ser trabalhada. Após eu fazer tudo isso daí, repito os testes, certo? É fundamental. Gente, eu não coloquei aqui, mas vocês podem, eu chamo atenção para cicatriz. Se essa criança já tiver ocorrido, passado por algum processo cirúrgico, alguma queda que venha ter levado pontos, né? Gente, eu chamo atenção para isso daí. Observa as cicatrizes, por menor que ela seja. Menino cai muito, né? Fere, tem cicatriz aí que precisa, né, dar ponto. Então, é um processo cirúrgico. Por mais que não tenha sido, às vezes, muito profundo, mas tecido conjuntivo envolve tudo. Envolve tudo. Então,
Se houver cicatriz, tem que ser tratada, tem que ser liberado, tem que ser ajustado. E então, repita os testes, tá bom? E é claro, a orientação postural é fundamental. Nem sempre eles obedecem, mas é fundamental que você faça isso. Como sentar corretamente, deitar de maneira correta, né? Ei, correção ortodôntica. Opa, chamo a atenção aqui para as correções ortodônticas. Daqui mais uns dias nós vamos falar a respeito disso, mas chama atenção aqui, tá? Para você ficar de olho, um olho no peixe, o outro no gato. Correção visual. Se essa criança estiver enxergando mal, você pode fazer o que for, não vai conseguir ajudá-lo 100%, tá bom? Então, correção visual é fundamental. Você pergunta sim, você não vai fazer nenhum teste oftalmológico, né? Mas está enxergando bem, você consegue ler bem e tal, pode até fazer algum teste ali. Se tiver alteração, papai, mamãe, leve teu filho no oftalmologista. Certo, gente? Bom, pessoal, então é isso, né? Temos que fazer a nossa parte, fazendo as nossas avaliações corretamente, detectando aí as alterações, né, precocemente, porque quanto mais antes detectarmos, corrigirmos, mais saúde nosso paciente vai ter. É isso aí, tá bom? Grande abraço a todos e semana que vem tem mais Fisiotalk. Até lá!